aqui falar um pouco sobre a ideia, né, desse espaço e desse trabalho. Vou falando aqui enquanto eu ando, que minha bateria vai acabar. Deixa eu pegar aqui rapidinho o carregador. E aí, então, eu assumi, né, esse lugar do espaço biblioteca, né, na escola lacaniana, e já tinha esse espaço de poder trazer, nas quartas-feiras, alguns textos que, nesse trabalho, a gente vai descobrindo também, né? E aí eu sempre tive uma ideia de biblioteca muito silenciosa, sabe? De um espaço muito silencioso, onde, no máximo, se escutam rumores, né? Eu estava até lendo um texto hoje sobre a importância do rumor numa língua, né? Que, na verdade, o rumor ele traz um apaziguamento da língua, né? E da letra. Quando a gente está no espaço público, com muitas pessoas falando, ou não falando, ou simplesmente respirando, ou rumorizando, por exemplo, às vezes, algumas coisas, esse som traz essa dimensão da linguagem e de um certo contorno também. Então, eu fiquei pensando sobre por que não trabalhar com a escuta dessa letra e desses textos calados na biblioteca, né? Eu realmente tenho pensado a biblioteca como um grande inconsciente da escola e de várias produções, textos que estão lá quietos e que a gente não tem muito acesso, né? Fiquei pensando também tenho pensado muito sobre os significantes, né? Enfim, uma outra atividade aí de sexta, né? Trazer um questionamento sobre sujeito como significante. Uma das coisas que eu tenho percebido sobre o que era um significante, ou o que porta um significante, é a sua dimensão, tanto formal, estrutural, mas também como o seu fonema, né? De alguma forma, essas duas dimensões de um signo que vão dar lugar a esse signo como significante. Então, a ideia de poder disponibilizar o texto de uma letra seca, descrita num outro momento, por uma outra pessoa, que não está mais aqui, né, entre nós, o autor desse texto, mas que já esteve, e que ler os textos desse autor, eu penso que é algo muito dessa escola também, né? De alguma forma, é uma transmissão da escola, do que pôde ficar dele na escola, para quem nem o conheceu, que é o Celso Pereira de Andrade. Eu achei isso também muito rico, de algo que a própria escola deixa como transmissão no seu inconsciente ali, que eu tenho chamado desse acervo do espaço biblioteca, para quem está no percurso de formação por essa instituição. Então, a ideia desse espaço é que a gente possa trabalhar a partir da escuta dos textos mesmo. Então, terão outras viva-vozes, como eu nomeei, na divulgação da atividade, para que a gente possa trabalhar a partir do que a escuta de um texto pode nos causar, né? E com isso também conversar com quem pôde emprestar a voz ao texto. No caso, a Shirley, que foi essa primeira convidada, e que tenho muito a agradecer pela disponibilidade de poder emprestar a voz, de poder ler, enfim, e poder disponibilizar isso para a gente. A gente estava conversando um pouco agora, antes de entrar aqui, sobre essa experiência, e acho bacana também a Shirley poder trazer um pouco dessa experiência, de como foi a construção desse trabalho,
E eu não sei se todos leram, ó, se todos escutaram o texto, se tiveram oportunidade de poder escutar e, enfim, e poder falar também desse inconsciente, o retorno, né? Mas primeiro eu queria agradecer e convocar a Shirley para falar também um pouco dessa experiência, de como foi, a gente já estava conversando um pouquinho sobre isso, e poder compartilhar esse trabalho com vocês. E é isso. Tudo bom, Shirley? Cadê ela? Tem que ligar o microfone. Pronto, ok? Tá dando para ouvir agora? Sim, sim. Tá. Então, eu estava agradecendo o convite do Felipe, porque desde a primeira vez, quando ele explicou do que se tratava, né, eu achei assim, a ideia assim, fantástica, fenomenal, achei muito interessante a abordagem. Me lembrei, inclusive, que em 2016, eu achei por acaso agora aqui, Felipe, minhas anotações que eu ainda não tinha achado. Em junho de 16, eu estava na biblioteca e eu apresentei assim, eu recolhi umas pequenas observações sobre o leitor e sobre o autor e a questão da leitura, né? E quando ele me chamou, eu me remeti muito ao lugar do leitor e baseado muito nesse pouco material que eu tinha recolhido em 16, né, que fala da função que fala do leitor como alguém que tem função de interpretar a história, de recriar a história, e que o próprio ato da leitura ele constrói, o leitor constrói o texto. Muitos autores chegam a afirmar isso, né? Então, eu lembrei muito por esse viés e aceitei prontamente o trabalho, achei super interessante a ideia, né, o que o Felipe trouxe como proposta. E esse foi um primeiro momento quando eu escutei a proposta. E aí, logo depois, eu tratei ele me mandou as fotos do texto, do Celso, mas eu quis comprar o livro. Eu me dei conta de que eu não tinha vindo ao consultório até hoje. Hoje foi o primeiro dia de atendimento presencial aqui no consultório depois de 2 anos. Então eu não me lembrava se eu tinha um livro, se eu não tinha. Aí entrei em contato com o Alexandre, que super, assim, rapidamente tudo conseguiu, e eu adquiri o livro e fui ler, né? E muito interessante, porque eu li o texto do Celso, desse jeito como eu pensava a posição do leitor. E aí, finalmente, no domingo, o Felipe me orientou a pegar o gravador do telefone e tal e começar a gravar. E aí começou uma outra história, né? Porque aí entrou a questão da voz, né? E eu não li sobre isso, eu não pesquisei sobre isso, isso é o meu testemunho do que eu senti. Aí eu entrei numa outra dimensão, assim, porque eu me dei conta de que se tratava de uma leitura não silenciosa para mim, uma coisa minha ali, íntima com o texto, né? Mas era uma leitura para os outros, eu estava lendo para o outro. Né? E aí, num momento, o Felipe, no domingo, eu acho, me mandou um áudio onde ele diz textualmente, né? Não, Alexandre, porque eu estava muito preocupada porque os tropeços aconteciam. Às vezes eu estava lendo há 13 minutos e aí vinha uma palavra que eu não conhecia, pelo menos eu não me recordo de conhecer, como dardejam, que tem no texto, e deu um tropeço imenso. E aí eu pausei, porque não foi uma coisa que desse para corrigir. Eu engasguei em dardejam e ficou e não saía. Então, aí eu fiquei um pouco preocupada, tentei salvar essa gravação de 13 minutos, porque o texto prosseguia, isso era menos da metade do texto, mas eu não consegui, eu sou muito ruim com essas coisas enfim, tecnologias e tal,
E num gravador eu me arranjava muito bem, mas num gravador de celular é outra história. Então, assim, aí quando eu falo com o Felipe diz assim, não, Shirley, justamente pode deixar os tropeços e tudo, porque a ideia é dar vida ao texto. E era justamente assim o que eu estava sentindo. Era muito diferente, né? A leitura oral, eu não me sinto, eu pelo menos não me sentia nessa íntima relação com o texto, de parar e de, às vezes, a gente se desliga e devaneia um pouquinho e volta e associa. Era uma leitura corrida, que tinha que ser clara, coerente, que transmitisse aquilo que estava na minha mão, que era o texto do Celso, né? E muito a coisa foi ficando delicada, porque quanto mais eu me dava conta e avançava na coisa oral, menos íntima eu me sentia do texto. Aquela leitura prévia que eu tinha feito, né, silenciosa, assim, era de outra ordem. O Dardejam, na leitura silenciosa, passou que foi uma maravilha. Na questão oral, ele veio de outra forma. Então, eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, mas eu vou até talvez pedir ajuda da Márcia para isso, porque a leitura oral ela é de outra ordem e ela se dirige, né? Ficou muito presente para mim o tempo inteiro a questão da autoria de outro, porque eu não conseguia atingir com o texto a intimidade que eu atinjo quando eu leio silenciosamente, e a presença do autor ali, a minha preocupação se aquele encadeamento, se seria aquele tom que ele estaria dando à frase, o autor, no caso, né? Então, isso é muito presente, é muito diferente para mim, pelo menos na minha experiência, a vida que se dá ao texto lido silenciosamente e a vida que se dá quando entra a dimensão da voz. É de outra ordem mesmo. É isso que eu queria, assim, principalmente trazer, que colocou duas dimensões de leitura totalmente diferentes para mim, e nesse momento eu me dei conta do quão importante é esse trabalho, né? E o quão analítico mesmo esse trabalho que o Felipe está fazendo na biblioteca. Isso de dar voz a esses textos, de nós sermos convocados a ler o texto do outro, né, necessariamente, nesse caso, então, né, porque eu acho que, se fosse o próprio autor, teria um outro efeito. Eu acho muito interessante que passe por uma outra voz, né, porque provoca uma série de movimentos que eu acho que a gente precisa discutir no espaço biblioteca. Né? Essa biblioteca com voz é muito interessante, viu, Felipe? Eu achei o projeto fascinante, na verdade. Obrigado. Indo para essa parte do Dardejam, eu vou ler aqui a parte onde está inclusa essa palavra, né? E que aí já também é o texto, né? A problemática é retomada nos termos de O Inconsciente, de 1915. Não se pode deixar de admirar o manejo da noção de recalcamento na abertura do texto, com o caráter de baliza do retorno à questão, o funcionamento do inconsciente garantindo a própria demarcação deste. E já desde o início dardejam perguntas persistentes. Como chegar ao conhecimento do inconsciente? Como caracterizá-lo? Se só o conhecemos como consciente, depois de experimentado uma tradução ou transmutação, o que não se dá sem determinadas resistências? Como justificá-lo? Interessante isso, né? Porque justo nesse parágrafo, enfim, aí são as interpretações também, já agora, né? Em que se fala dessa resistência, né? De como perceber o inconsciente, em que, de alguma forma, travou também a leitura, né? Ao começar a falar dele, né? Eu não sei se perceberam, isso foi uma escuta minha também do áudio, vários momentos do texto onde, às vezes, as palavras iriam começar com in, era comum a voz começar a palavra com es,
ou o contrário, e imediatamente corrigir seguindo o que estava no texto, né? Ou às vezes com explicação, era explicação e depois uma outra palavra que era des também. Então, assim, eu achei isso muito vivo e muito presente num texto sobre o retorno, né, ao inconsciente, ou o retorno do inconsciente, na verdade, né, do que foi recalcado. E isso, de alguma forma, insiste a despeito de um signo na nossa frente, né? Apesar de uma intenção muito clara de ler ali com esse signo, que é a letra do texto, como mesmo assim isso insiste em comparecer numa leitura, ainda mais quando se fantasia esse outro, Shirley, né? Assim, para quem é esse outro, ou que outro é esse que daria um outro tom ao texto, né? Como eu falei na divulgação, né? Escrever é escrever para o morto, né? Isso é uma fala do Barthes, né? E eu trouxe isso também num outro trabalho, sobre será que a escrita, de fato, é para o grande outro que a gente escreve? Para quem que a gente escreve, né? E o que resta dessa escrita? Né? Assim, quando a gente vai ler, para quem que a gente também está lendo? Né? Que outro é esse que a gente lê e que representação é essa que pode atingir ao nosso inconsciente, que retorna como uma trava em alguma palavra, por exemplo, né? Achei bem interessante isso também. Enfim, poder comentar isso aqui com vocês. Vocês escutaram o áudio? Todo mundo teve acesso ao áudio do texto? Como é que foi? Quem teve acesso, quem não teve? Ou não tiveram? Está todo mundo no mudo. Pode comentar? Pode, claro. Eu não cheguei a abrir. Assim, eu estava pensando, Felipe, porque assim, a questão da leitura, né? O que me passou assim quando eu escutei foi muito esse colega que não está mais, né? E até uma forma de reverenciá-lo nessa leitura. Acho que por isso que talvez fique também essa questão da intimidade, né? De ler para alguém, ler para o outro algo que né? De alguém que era do nosso convívio, né? E que não está. Então, outros escutarão, né? Mas acima de tudo, eu fico pensando, porque eu escutei você lendo agora, né, também. E cada vez, cada leitura, cada escuta vai ser uma. É que nem o que a gente estava conversando no grupo de trabalho, nessa questão da performance, né? Cada vez que o pianista está ali fazendo a sua apresentação, é única, né? Não se, e, ao mesmo tempo, algo se repete ali. Né? Acho que é o que eu posso assim, pensar nesse momento. Né? Eu lembrei muito de você e do Espaço Biblioteca, num filme que aconteceu, foi um dia que eu estava assim, em casa, tipo relax, e rolava uma sessão da tarde. E era um filme chamado Coração de Tinta, não sei se você conhece, é Ink Heart, né? Em que os personagens do livro eles saem à medida que o sujeito, que era alguém que reparava livros, né? Que trabalhava com essa questão de reparar, de restaurar, né? Ele vai lendo a história à medida que ele lê, ou seja, que ele dá voz, ele não só dá voz, como dá corpo, porque os personagens saem, né, da história. E aí tem uma situação, eu não fiquei acompanhando o filme, eu achei curiosa o enredo ali, né? E tem um momento em que uma pessoa da família desse cara, né, que é a mulher dele, fica presa no livro.
né? E quando ela fica presa no livro é porque um outro personagem saiu. Então tem essa alternância de personagem e pessoas da vida, né, que entram e saem desse livro. Achei muito curioso pensar. E ainda tinha um detalhe: a esposa dele, quando fica presa no livro, ela perde a voz, ela não consegue falar. Isso eu achei muito interessante, né? E os personagens só retornam para o livro se o cara for ler novamente. E aí tem uma série de desdobramentos, tem o autor, né? Enfim. É um filme curioso porque me trouxe assim essa associação quando você fala nos rumores, né? que trazem um apaziguamento. Eu queria até escutar mais a respeito, né? Do que você pensou sobre isso. Na verdade, eu li isso num artigo, achei interessante, sobre esse murmúrio, sobre esse rumor, na verdade, né? Uma rumoração, em que às vezes a gente escuta em lugares públicos, né? Onde pessoas falam a mesma língua e, de fato, não chega a ser uma certa musicalidade, mas existe um certo som não tão compreensível, mas que se faz presente o tempo todo ali, né? Preenchendo de alguma forma algum vazio. É o que eu tô pensando aqui agora sobre isso, né? E do que de fato é silencioso? Será que existe de fato um silencioso enquanto vivo, né? Será que existe de fato uma leitura silenciosa, como a Shirley falou, né? Ela mesma falou na conversa um pouco atrás agora sobre o imaginário acústico, né? Eu falei sobre a imaginarização do signo e ela trouxe isso do Freud, né? Desse imaginário acústico também. Então, assim, não sei se respondi, Márcia, mas foi conversando muito nesse sentido, assim, né? Ink Hartfield. Eu coloquei, acho que é assim que escreve, pelo menos lá era uma palavra só, né? Esse coração de tinta, né? Esse trânsito, né? Da realidade da ficção, que também, né? A gente pode assim pensar mais, né? Mas isso que você fala do rumor é interessante porque eu fico pensando na surdina, né? Na voz baixinha, que é um tema que eu estou trabalhando lá no grupo da articulação da música com a psicanálise. Enfim. Tá preso. Mas fala-se uma coisa também, alguém continuando um pouco nisso sobre esse outro, né? No início desse mesmo texto, do Inconsciente e o Retorno, ele cita, né, uma parte de um poema que fala que ninguém retorna à cidade natal, né? E ele vai falar que o inconsciente se trata, eu fiz essa associação talvez com esse rumor, do Unheimlich, né? Que é esse estranho familiar, né? Então, assim, eu penso que também esse texto, e poder trazer a escuta desse texto, de alguma forma, nos coloca também nesse lugar de escutar algo que é estranho, mas que nunca vai retornar ao autor mesmo. Não tem como, né? Uma obra retornar à sua autoria. Uma vez nascida, uma vez inaugurada, a obra, de alguma forma, nunca retorna, né? E é um pouco desse estranho familiar, esse estranhamento, que talvez que se trata o inconsciente mesmo, né? E de poder tentar fazer esse trabalho aí também desse espaço biblioteca, né? Disso que está lá, Tereza, quer falar? Eu quero falar. Posso? Sim, claro. Eu quero falar sim. Você me fez lembrar um diretor de teatro que eu depois vou buscar lá dentro o nome, que não está me ocorrendo agora, e ele fala desses rumores da língua. Que ele é um estudioso, ele é diretor de teatro e ele é estudioso de psicanálise, só estudioso, curioso, né, de psicanálise. E ele fala desses rumores da língua como sendo as coisas que são ditas, né, primariamente
para uma criança, e essas coisas ditas vão marcando esse sujeito, essa musicalidade do entorno. E isso depois retorna na vida do sujeito em várias situações. Por exemplo, quando você escuta uma música, por exemplo, quando você lê um texto e, de alguma maneira, esse texto te toca. Então, esses rumores da língua, eles não, veja bem, não são ruídos. O rumor da língua não é um ruído. Ele é um som, ele é uma música que se apresenta como um estranho familiar. É exatamente isso que você estava tocando agora. E aí você trouxe esse texto, né, do meu querido amigo Celso, e é curioso porque ele tinha uma predileção especial por esse texto do Heimlich, do Freud, O Estranho. Era um texto que ele sempre retomava, sempre, sempre, sempre. O Celso tem vários textos muito interessantes. Eu acho que a gente vai ouvir mais textos dele por aqui. De fato, não sei, tem me tocado mesmo alguns textos assim, e de como mesmo ele pensa esse inconsciente, né? Assim, disso que se manifesta na linguagem, né? Na finalização desse texto, ele termina, né? Que ele faz um retorno mesmo, né? A Freud até Lacan, de como Lacan consegue sair, né? Assim, dar um passo dar um passo do deslocamento e condensação um pouco para metáfora e metonímia, né? Que ele vai falar de uma certa representação imagética, né? Que Lacan traz, né? Da visão, esse deslocamento que ultrapassa, mas se mantém em vínculo. Para o Lacan, né? Para ele, isso é o que faz, às vezes, da representação. O representante da representação, o significante, enquanto depende de uma outra ordem, de uma outra temporalidade, que não aquela da representação. Isso eu estava lendo agora há pouco nesse texto do Barthes sobre a imaginarização do signo, né? Ele traz a dimensão do signo em 3 vertentes, né? A paradigmática, a sintagmática e o simbólico, né? E isso que ele fala um pouco da diferença da representação é um pouco do sintagma do signo, do signo, que, de alguma forma, é uma certa atualização para além do paradigma e do símbolo, inclusive. Existe uma certa atualização entre pares, que é um pouco, talvez, que eu penso, que eu imagino, que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Isso enfim, isso me fascina mesmo, poder trazer isso desse texto e do espaço biblioteca, né? Enfim, é um pouco desse retorno do inconsciente mesmo que se manifesta no rumor, mas é verdade, obrigado. O rumor, e no texto estava falando isso, não é ruído. Eu acabei falando aqui e não é ruído, é verdade. É verdade. E no final desse texto do inconsciente, o retorno, ele termina, né, o Celso? Para Lacan, o ser é conforme a linguagem. O significante é o próprio ser, o que supõe a dimensão de uma verdade fundamental para o inconsciente. É interessante pensar isso, né? Assim, porque, de fato, é difícil pensar um ser sem uma estrutura, sem uma forma, né? Talvez pautado nessa imaginarização, mas que precisa ir além de alguma maneira. Não tem como ficar preso a ela. O próprio Celso, numa tradução isso eu associei com a apresentação do Agostinho semana passada, quando ele fala de metapsicanálise, já lá em Freud, o Verfum, que o Celso fala, num outro texto dele, desse mesmo livro, ele fala que o ver
tem uma tradução que também pode significar ir além. E eu achei isso extremamente interessante. O Celso ele traz isso através da leitura de um trabalho que ele faz sobre o seminário RSI, o 22, que é desse mesmo livro, Amor é Tempo, na nossa biblioteca. Eu achei muito interessante quando o Agostinho também traz o meta como algo de ir além, não como finalidade, né? Então, de uma certa recusa no ir além também, né? Assim, enfim, achei interessante e queria comentar nesse espaço isso também, né? Enfim, acabou se criando nesse ser que eu acho que vai um pouco além do significante, é um pouco isso mesmo, né? Eu penso. É algo que vai além mesmo. Enfim, estou falando aqui, a Maria Tereza Meloni quer falar também. Só uma lembrança me ocorreu quando você fala desse ser, que é muito difícil a gente pensar esse ser sem consistência, e quem quer um pouco dessa dificuldade, procure no Seminário 15, onde ele faz um extenso trabalho para distinguir o ser da totalidade, ele diz que o ser como um da totalidade, e o ser como um a mais, que seria o mais um, mais um, mais um de cada vez. Né? Ele trabalha isso, enfim, de uma maneira que eu não seria capaz de remontar aqui, mas pegando, inclusive, da filosofia, uma série de referências, ele diz isso, né? Do ser da totalidade, né? Do um, seria um total, e o ser que eu traduzo como sendo um, né? É um ser de cada vez. Você falando isso já vai me remeter um pouco ao trabalho de sexta. Enfim, os trabalhos estão se entrelaçando. Eu tenho achado isso positivo. Enfim, mas isso do mais um também aparece muito nos discursos, né? No seminário o discurso do capitalista como mais um. E aí eu tive, não sei, alguma coisa que me falou assim, eram 4 discursos mais um, e a gente vê muito essa estrutura na formação do cartel também, que normalmente são 4 mais um. Então, assim, é mais um de uma maneira que se presentifica e se ausenta, nunca chegando a ser quinto, nunca chegando a formar cadeia. O mais um menos um, que abre. Mais um menos um, ele nunca chega a ser quinto. É sempre mais um, por insistência e por pulsão, dinamicamente. Não sei, foi... Mais ou menos um. Mais ou menos um. Foi um pouco isso mesmo. Nadir, eu vi sua mensagem aqui. O texto ele está no livro. Tem o áudio para poder disponibilizar, que a Shirley gravou, ainda bem, foi muito bom poder escutar o texto, mas eu penso que é possível disponibilizar, talvez por e-mail, não sei, posso ver com o Alexandre, com a escola, como disponibilizar o texto em si, para além da gravação da leitura do texto que a Shirley fez. Acho interessante também. Eu gosto da ideia de escutar e acompanhar. Isso, é bem interessante. A gente vai ver essas insistências da linguagem, mesmo numa leitura guiada por essas letras, como insiste algumas coisas em aparecerem ou resistem algumas coisas em continuarem com dardejar. Dardejar, né, Chico? Não esqueço nunca mais agora. Não esquece. Obrigada, Felipe. De nada. Enfim, a princípio, a ideia desse trabalho mensal é um pouco essa, tá? Essa foi a inauguração desse espaço. A ideia é que a gente possa trabalhar mesmo através da escuta dos textos, né? Colocar o que a gente utiliza como ferramenta de trabalho aqui também, com esses textos que, por essa pessoa que está nesse lugar aqui agora, de alguma forma vai tentando trazer a vida mesmo, né? Nessa atualização. Interessante pensar que, em análise pessoal,
eu quase falei de uma letra ressuscitada, né? E aí eu falei, ressuscitar é impossível, mas da vida talvez seja mais possível, por isso que veio Revivida, tá bem? Desse espaço e dessa letra. Enfim, e acho que é um pouco a gente se colocar em trabalho nisso mesmo, a partir da escuta, inclusive do que já está escrito. Enfim, penso que é um pouco esse encontro, ocorrerá mensalmente. E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer comentar? Não, só acrescentar uma coisa no que você acabou de dizer, porque eu entendo a letra como algo do silencioso, que comparece nessa voz, né, que é esse discurso sem palavras. Ela é da ordem, a letra, ela é diferente do significante. O significante comparece na fala. A letra, ela é silenciosa, mas ela ressoa. Então, vamos continuar ressoando. Obrigado. Ô, Felipe, outra coisa. Bom, primeiro eu coloquei uma questão aí no chat. Eu não vi. Deixa eu... Quando eu ouvi a Shirley falar da questão do autor, me veio a ideia, eu me lembrei muito do Abílio, quando ele comentou aqui a experiência dele com o primeiro livro dele, o Siboney, em que ele dizia que o livro surpreendia ele quando ele estava escrevendo, né? Nesse sentido, eu pergunto, a questão que eu formulei é o seguinte: esse autor não é sempre outro? Porque mesmo para aquele que escreveu um livro, eu estou falando até da minha experiência, né, do primeiro livro que eu escrevi, que era um livro muito autoral, não tanto quanto o segundo, que é mais acadêmico, digamos, eu, até hoje, quando eu leio, e já li várias vezes, ou quando alguém comenta, eu estranho o livro. É outro, o autor é sempre outro, e outro, e outro. E, nesse sentido, é que eu junto com o que a Teresa Nazaré acabou de falar, dessa questão da letra. Quando o Lacan fala do retorno a Freud, ele está falando do retorno à letra de Freud. Espera aí. Ai, tocou meu celular aqui. O retorno à letra de Freud, ao retorno a isso que no Freud ficou sem voz. É verdade. Ele ressoa outros significantes a partir da obra do Freud. Isso. Ele fala, o Barthes fala isso, né? Que eu trouxe, de que, de fato, nesse livro Crítica e Verdade, ele fala mesmo que colocar o autor para ler um texto que ele escreveu no passado é confrontá-lo no tempo. Ele traz isso, né? Assim, dessa dimensão, e que o tempo é outro. Então, o próprio autor também, muitas vezes, não reconhece nem a própria letra de um outro tempo, né? É um pouco isso mesmo. Mas que algo possa ressoar, a ideia é essa. Gostei do que a Teresa falou. É verdade. É verdade. E, enfim, penso que é isso. Mês que vem teremos outra Viva Voz, que eu tenho chamado, e outro texto. Tenho que realmente melhorar com mais tempo aí, e ver como disponibilizar isso melhor para todos, tanto o texto quanto o áudio do texto. Acho que é interessante. E pensar muito nessa imaginarização do texto, da voz, né, na verdade, também. Ao escutar algo, o que isso abre para a gente também? Quando a gente está lendo, a gente está preso à letra. Eu penso que, ao escutar um discurso, um texto, isso coloca nosso psíquico para trabalhar de uma outra maneira. Enfim, é um pouco trazer dessa experiência aqui nesse espaço. Tá? Shirley, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Muito bacana. Se escute, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Felipe. Muito Obrigada. bom, Felipe. Obrigada também. Obrigada, Felipe. Obrigada, Shirley. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, Felipe. Obrigada, Shirley. Bem Obrigada. legal. Obrigada.
Vamos lá.